Num dia, a brisa sopra pelas colinas verdes, aquelas colinas familiares e seguras da terra de Canaã, e aí no dia seguinte, o ar se transforma. Vira aquela poeira sufocante, né, que queima os pulmões. Nossa, sim, exatamente. Aquela poeira de uma caravana de camelos conduzida por comerciantes estrangeiros, ditando ali o ritmo de uma marcha forçada, tipo, direto para o desconhecido. É um contraste brutal. Com certeza. Bem-vindos a mais um mergulho nas nossas fontes. E a exploração de hoje toca em algo que, assim, é um dos maiores fascínios da experiência humana. A nossa capacidade de resiliência. Pois é. Mais especificamente, a gente vai investigar o poder colossal daquelas pequenas escolhas diárias que a gente faz quando, sabe, somos colocados em ambientes totalmente hostis. E o nosso material de base para essa análise de hoje é o Guia de Estudo focado na Semana 8. Que tem aquele título super sugestivo, Uma Nova Vida no Egito. A nossa missão aqui hoje é tirar umas lições bem psicológicas e práticas sobre integridade. E adaptação também, olhando para a narrativa impressionante de um jovem chamado José. Alguém que, caramba, passa da condição de filho amado para escravo e depois para prisioneiro. Mas que, ao longo de todo esse caminho, ele continua tomando umas decisões que desafiam completamente a lógica humana. Totalmente. E para entender isso direito, a gente precisa sentir o peso desse choque cultural inicial dele lá. Quando aquela caravana finalmente para, né, e a poeira baixa, o impacto é absoluto. O material descreve ruas super barulhentas. Um idioma gutural completamente estranho sendo falado por todo lado. Sim, e as pessoas vestindo roupas de linho que, nunca tinham sido vistas por alguém que veio do campo. O tilintar do dinheiro trocando de mãos o tempo todo. E, pairando sobre tudo isso, aquelas estátuas gigantescas, deuses com cabeças de animais, prédios incrivelmente altos. O Egito daquela época era o centro absoluto do mundo, né? Uma metrópole super opressiva, quase alienígena, sabe? Para alguém que tinha acabado de perder tudo. O que é fascinante aqui, logo nesse comecinho da narrativa, é um conceito central que o material introduz para nossa análise, que é a palavra escolher. Escolher? Como assim? É que a gente está diante de um paradoxo estrutural incrível. Pensa bem, de um lado a gente tem um indivíduo que acabou de ser vendido como propriedade. Ele virou tipo uma mercadoria, né? Exato. Uma mercadoria nas mãos do Potifar, que era só o capitão da guarda do rei do Egito. Ou seja, a liberdade física dessa pessoa foi a zero. A agência externa acabou completamente. Sim. Ele não tem mais escolha sobre onde dormir, o que vestir, para onde ir. Mas, e aqui está o ponto principal. O texto enfatiza que ele manteve um controle absoluto e inabalável sobre a liberdade de escolha interna dele. A decisão íntima de como agir e reagir diante daquela perda de controle, né? Perfeito. Essa tensão entre a prisão física e a liberdade mental é o motor psicológico de tudo que a gente vai conversar hoje. Quando a gente perde o controle do cenário... O que sobra é o controle do personagem. Nossa, isso é muito forte. Pois é. E essa transição brutal para a forma como ele usa a pouca agência que restou dentro da casa de Potifar é, assim, um estudo de caso fenomenal. As fontes detalham o que ele encontrou nessa nova realidade. E não era uma casa qualquer, né? Longe disso. O texto deixa claríssimo que era um ambiente de extrema riqueza. Tinha dinheiro, dezenas de outros servos, animais exóticos, muitas terras. E hoje José. Ninguém compartilhava da visão de mundo dele. Ele vira uma ilha solitária. Totalmente solitária num oceano de costumes, valores e éticas, completamente diferentes. É um isolamento completo. E a gente não está falando só de isolamento geográfico. É um isolamento existencial profundo. A pessoa é arrancada da rede de apoio dela, da família, da religião, e jogada na base absoluta de uma pirâmide social super estratificada e implacável. O trauma de ser tratado como um objeto conversível em moeda é algo que, psicologicamente falando, costuma quebrar o espírito humano. E nesse isolamento todo, qual é a ação que o texto nos apresenta? O material detalha um trabalho braçal, intenso e invisível. Muito invisível. A narrativa mostra ele limpando, esfregando o chão, tirando aquela poeira chata, sabe?
que fica escondida atrás dos móveis pesados. Aquela sujeira que, se você não limpar, ninguém nota de primeira. Exatamente. Ele aparece lá levantando sacos de grãos pesadíssimos, colocando nas próprias costas doloridas, num calor egípcio absurdo. É o epítome do trabalho exaustivo e não reconhecido. Sem glamour nenhum. Nenhum. E olha, vamos destrinchar isso e trazer para uma realidade mais próxima de quem nos ouve. É tipo ser transferido, contra a vontade, para a pior filial de uma empresa gigantesca. Num país estrangeiro. Sim, e ganhando o menor salário possível ou pior, 0 salário. A reação natural, assim, quase biológica de qualquer um, seria fazer o mínimo esforço necessário. O famoso quiet quitting, né? A desistência silenciosa. Pois é, então fica a grande pergunta por que ele escolhe ser tão honesto e trabalhar tão duro, esfregando poeira invisível, em vez de roubar coisinhas, ser preguiçoso ou fazer o mínimo num sistema que já tirava vantagem dele. Essa é a pergunta que destrava a mente desse personagem. E se a gente conectar isso com o quadro geral da resiliência humana, a resposta aparece no que a gente chama de locus de controle interno. Como assim? Locus de controle interno? O texto demonstra que as escolhas diárias dele ali não eram, baseadas na aprovação dos chefes. Não era para agradar o Potifar. A força motriz vinha do próprio senso de identidade dele. Ah, e daquela crença inabalável que o guia resume como Deus está comigo. Isso. O material faz um contraponto brilhante com o resto da casa. Os outros servos adoravam aqueles ídolos de ouro, de pedra, de madeira. Que eram tangíveis, mas mortos. Não podiam ver nem ouvir. Exato. Enquanto do outro lado do pátio tinha um jovem escravo que acordava cedo e conversava em silêncio com um Deus invisível. E é esse diálogo invisível que resultava numa ética de trabalho incrivelmente visível e de excelência. Caramba! O mecanismo aqui é poderoso. Ao trabalhar para um padrão superior que os outros não podiam ver, ele se blindava contra a amargura de ser um escravo. Ele não estava trabalhando para o feitor, ele estava afirmando a própria dignidade. Nossa, é uma dinâmica que subverte todas as nossas expectativas de hoje em dia sobre incentivo e recompensa, né? A invisibilidade da crença gera uma materialidade gigante nos resultados práticos. E isso causa ondas no ambiente, não tem como. Não tem mesmo. O texto mostra que esse esforço desproporcional começa a chamar muita atenção e leva a uma promoção impensável. O Potifar começa a observar, né? Sim. O cara que adorava deuses de pedra começa a perceber que tinha um Deus invisível abençoando tudo que aquele estrangeiro tocava. E o resultado gerencial disso? Ele nomeia o José como assistente pessoal e administrador geral de tudo. Ele entrega as chaves da fortuna na mão de um escravo comprado numa caravana. Pura e simplesmente porque a excelência ética daquele rapaz era inegável, era um fato. A integridade validada pela competência. A promoção surge como uma consequência natural dessa organização interna refletindo no ambiente externo. Faz todo sentido. E do ponto de vista da narrativa, a gente até suspira aliviado, né? Pronto, a resiliência foi recompensada. Sofreu, fez por merecer e agora vai colher os frutos. É uma estrutura de mérito que a nossa mente adora. A gente sente que o universo voltou a ser justo, né? Exatamente, aquele senso de alívio. A realidade da narrativa pega essa expectativa de justiça cósmica e, olha, estilhaça ela completamente. E como estilhaça? É uma reviravolta daquelas. Justamente quando o comportamento ético parecia ter trazido a recompensa merecida, o cenário muda de novo, de forma brutal. O material de estudo não fica focando nos detalhes jurídicos, mas lança a gente para nova realidade assustadora. A casa rica some. E ele vai parar na prisão. Na prisão. E vale lembrar, a gente não está falando de um sistema moderno com direitos. É uma masmorra no Egito Antigo. Um buraco escuro, úmido, fétido, superlotado. Um lugar de pessoas esquecidas pelo Estado. Mas, fiel à premissa, o material não foca nas correntes. Ele foca totalmente no que ele decide fazer lá dentro. Porque essa queda vertiginosa é o teste definitivo da consistência dele. É quando a estrutura ética vai pro forno em temperatura máxima. Com certeza. Uma coisa é manter a esperança subindo de cargo,
Outra é ser esmagado pelo sistema depois de fazer tudo certinho. E os detalhes das ações dele na masmorra são, assim, chocantes pela delicadeza num lugar tão letal. A fonte narra ele no meio daquela escuridão, enfaixando o braço ferido de outro preso, Sorrindo para as pessoas, num corredor da morte egípcio. repartindo a própria comida que já devia ser super pouca, distribuindo palavras gentis onde só tinha desesperança. E aqui a coisa fica bem complexa, a gente tem que ser honesto. Complexa por quê? Porque uma coisa é ser educado e produtivo quando você acabou de ser promovido a gerente do capitão. Mas continuar sorrindo e dividindo comida depois de ser jogado injustamente numa masmorra imunda? Depois de anos de trabalho árduo sendo recompensados com uma condenação sem culpa nenhuma, né? Isso não soa quase como, sei lá, uma positividade tóxica ou uma negação da realidade? Como que a gente entende isso sem cair num clichê de positividade cega? Essa é a provocação fundamental da fonte. Porque desafia o nosso cinismo natural, né? Como entender uma atitude que parece irracional? Pois é, parece loucura. A chave para desvendar isso é que a masmorra é o laboratório onde a motivação real é comprovada. O comportamento dele ali prova sem sombra de dúvida que a bondade anterior não era transacional. Não era uma negociação. Não, ele não operava naquela lógica de vou esfregar o chão direito para comprar a minha promoção. Se fosse uma estratégia egoísta, o momento que a cela fechou teria quebrado essa fachada. A reação natural seria ficar amargo, rancoroso. O cinismo seria a resposta mais lógica. Exato. Afinal, o contrato de que fazer o bem atrai o bem foi rasgado. Mas o cinismo não entra naquela cela. Então, a bondade era a própria estrutura do sujeito, não uma roupa que ele vestia dependendo do clima lá fora. Essa é uma ótima forma de visualizar. Era o padrão inegociável dele, e o material nos dá a ferramenta exata para decodificar isso, que é o verso bíblico central dessa semana. Aquele lá de Colossenses, né? Isso, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Essa é a arquitetura mental de quem sobrevive à injustiça extrema sem perder a alma. Como a lealdade dele não era as pessoas, tipo o Potifar ou os guardas, a decepção com a humanidade não corrompeu ele por dentro. A bússola moral dele apontava para um norte que não mudava com a pressão do ambiente. Uau! E essa recusa em se deixar contaminar pelo ambiente tóxico leva a narrativa para um lugar meio familiar de novo. O texto mostra a repetição de um padrão. Consistência gerando resultados independentemente do lugar. Sim. Assim como Potifar notou a honestidade dele, o carcereiro-chefe, que era acostumado a lidar com criminosos, notou a empatia inabalável daquele prisioneiro. Ele viu essa consistência luminosa no meio do breu. E o que o carcereiro faz? Ele entrega aos cuidados de José toda a gestão da prisão. De novo, a excelência interna reorganiza a hierarquia externa. Mesmo no lugar mais sombrio do império. Então, o que tudo isso significa pra gente, olhando de longe para o quadro geral? Juntando as peças dessa semana 8, fica nítido que o ponto não é encontrar fórmulas mágicas para evitar o sofrimento. Nem fingir que a maldade do mundo não existe. Exato. É sobre dominar a nossa própria agência. A gente não controla as caravanas que tiram a gente da zona de conforto. Não controlamos calúnias, injustiças institucionais ou sistemas falhos que nos jogam em prisões metafóricas. Aquelas situações onde parece que todo o esforço foi em vão, né? Sim. Mas o que a narrativa ensina é que a gente tem um controle soberano sobre como a gente esfrega o chão debaixo dos nossos pés agora. E controle sobre como tratamos a pessoa ferida que foi colocada do nosso lado na trincheira. Trazer esse texto para a nossa realidade de hoje é um confronto prático gigante. Pensa na rotina para quem nos ouve. Quem enfrenta lideranças difíceis, abusivas. Ambientes de trabalho super tóxicos. Ou situações de injustiça, onde o mérito é ignorado. O material convida a gente a reavaliar para quem ou para que o nosso esforço está sendo direcionado. O que fundamenta a nossa ética na segunda-feira de manhã, né? Exato. Se a integridade depender do aplauso ou do bônus, a primeira grande injustiça vai destruir a pessoa. A amargura toma conta. Mas se o trabalho árduo, o sorriso e a excelência são expressões do próprio caráter, a pessoa se torna a prova de balas. O ambiente tira o cargo,
tira o status, mas não consegue tocar na identidade. É uma mudança de paradigma maravilhosa, que devolve o poder para as mãos do indivíduo. E isso nos leva àquele detalhe inicial do material para fechar. Qual deles? Lembra que o Egito representava o ápice de uma civilização que construía poder em torno da adoração de deuses de pedra e ouro? Eram coisas tangíveis, muito valiosas. Ah, sim, mas fundamentalmente inertes. Exato, estátuas que não podiam ver o sofrimento do prisioneiro, nem agir contra uma injustiça. Enquanto a força do José vinha de princípios invisíveis, ética que não dá para pesar na balança nem comercializar. Princípios que sustentaram ele nas piores situações. Pois é, e isso nos deixa com uma reflexão profunda, para ficar ecoando na mente de quem nos ouve muito depois da nossa exploração de hoje. Nas situações em que a gente se sente injustiçado, né? Isso. Nesses momentos, para onde nossos olhos estão voltados? A gente está colocando a esperança nas métricas visíveis e materiais, que no fundo não podem resgatar ninguém, ou temos a coragem de escolher o invisível? De se apoiar nesses valores internos que transformam silenciosamente o lugar. Fica essa provocação para todos nós.